E hoje eu e o Tomás vamos falar para vocês um pouquinho de por que o nosso filho de apenas 2 anos foi expulso da creche na Alemanha. Vem comigo! Olá, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o seu guia definitivo para quem quer morar na Alemanha ou para quem já mora na Alemanha. A gente tem muitos conteúdos, muita coisa publicada já sobre esse país, sobre a terra da batata. E se você não é inscrito no nosso canal, clica no inscrever-se. Se você estiver acompanhando esse conteúdo via podcast, como por exemplo no Spotify, porque a gente publica o áudio desse vídeo também no podcast, você pode clicar lá no seguir também no Spotify para não ficar por fora das novidades do Alemanha Cast. E agora a gente vai contar essa história triste de nosso filho de apenas 2 aninhos ter sido expulso da creche na Alemanha. Vamos ouvir. Bom, antes de a gente entrar nos detalhes sobre o porquê ele foi expulso, é bom a gente entender algumas diferenças, né, entre as creches do Brasil e da Alemanha. Bom, a gente não teve filho no Brasil, a gente não sabe como funciona, mas a gente morou mais de 30 anos no Brasil, né, então a gente... Não foi a nossa idade, Tomás. Então a gente ouviu bastante história sobre como são as creches no Brasil, né, e aqui na Alemanha tem uma grande diferença, que é justamente a transição, né, Fernanda? Isso, a transição. Normalmente o que a gente ouve, o que a gente viu no Brasil, já no primeiro dia os pais levam a criança e deixam a criança com um cuidador. Larga lá e deixa o moleque chorando pra sempre. E aqui é bem diferente. Antes de começar a creche, a gente tem uma reunião, eles explicam como vai funcionar, que acho que na primeira semana quem vai levar a criança fica período integral, na próxima semana ele vai se distanciando aos pouquinhos, 10 minutos, integral, né? 15. Tipo 10 minutos, meia hora, daí 1 hora, daí 2, né? Até o tempo, né? Ou daí vai ficando mais longe da criança, né? É tudo pra evitar um trauma, né? Tudo pra não deixar um trauma, né? Porque querendo ou não, se você deixa a criança lá, vira as costas e vai embora, a criança pode não se sentir confortável, né? Com um dia diferente e tal. Então acho que o grande intuito é ter essa transição pra não ser algo traumatizante pra criança. E o legal é que também, sempre que a gente sai, a gente tem que falar pra criança que a gente tá saindo, por mais que ele chore, que ele... Por mais que sejam só 5 minutos. 5 minutos tem que falar, o papai e a mamãe tá indo no banheiro, o papai e a mamãe tem que trabalhar, mas depois eu volto pra te buscar. Eu achei bem legal. Daí, né? Pra criança entender que você tá dando tchau, mas tu volta depois, né? Esse é o grande ponto. Aí você vai fazendo intervalos maiores, então a criança vai se acostumando. O papai volta, a mamãe volta. Sim, então, isso a gente gostou muito do sistema Isso é um aqui. negócio bem legal, né? No Brasil, o nosso conhecimento é larga, a criança deixa lá, deixa chorar. É claro que provavelmente hoje em dia tem vários tipos de creche que é diferente, mas enfim, a gente gostou bastante do sistema aqui da Alemanha. Enfim, daí esse período de transição dura o quê? Depende muito da criança também, né? Pelo que eu li, dura até 6 semanas pode durar. Tem criança que a gente... Não foi o nosso caso, mas tem criança que a gente viu que 1 semana já estava adaptada. Sim. Isso é um ponto também que é diferente pra gente que é estrangeiro, né? Porque a gente não tem rede de apoio aqui, moramos só eu e a Fernanda. Não tem vó, não tem vô, não tem tio. Não tem com quem deixar ele, nem pra ir no mercado. Nem pra ir no mercado. Então, o que acontece? Ele fica 100% do tempo ou comigo ou com você. Então, com certeza, né? A transição dele seria um pouco mais difícil. Mas a gente vai falar isso depois, né? E tem o idioma também, né? Que a gente só fala em português com ele em casa. Também, aqui na Alemanha é complexo, né? Outro ponto importante de entender aqui na Alemanha é que o pessoal tem a visão que primeiro mundo tudo funciona e é uma maravilha, e a gente sabe que não é bem assim. Não é bem assim, né? Para conseguir uma vaga numa creche na Alemanha pode ser, depende da cidade, depende da situação, pode ser bem complexo. Tem várias cidades, normalmente as cidades maiores, você já tem que fazer a inscrição quando você está grávida, para ter ideia, quando você está grávida, e outras, assim, no dia que o bebê nasceu, já tem que mandar o e-mail para conseguir a vaga, e mesmo assim pode ter um período bem longo de espera. Vamos dizer assim, a minha análise sobre isso é que tem verba para você ter creches, mas está faltando pessoal para trabalhar nesses lugares, né? Então fica meio complexo, assim, fica meio difícil a situação, né? Eu conheço gente que o pai e a mãe da criança trabalham e eles não conseguem vaga na creche, mesmo na privada, tá? Mesmo na privada, que custa aí, sei lá, 800 euros por mês. Isso é bom falar que, assim, até na privada tem escassez de vagas, não é só na pública, não. Se for na pública ou privada, não tem muita diferença. As duas vão ter, vão faltar vagas, tem bem mais crianças. E mesmo assim, o país ainda, ele faz campanhas para natalidade, para o pessoal engravidar, mesmo sabendo desse problema seríssimo que é a falta de creche. Bom, isso tá um tema de um outro vídeo, mas todos esses benefícios sociais que tem, licença maternidade e paternidade de até 2 anos e tal, também é pensado para cobrir esse problema das creches, né? Então, é normal, você escreve seu filho na creche quando ele nasceu e ele vai conseguir a vaga daqui a 1 ano, por exemplo. Então, é algo bem difícil. O que a gente deu, vamos dizer, um pouco de sorte, né? Aqui na cidade que a gente mora, é até meio que propaganda da prefeitura falando que é uma cidade que tem vaga
vaga para todo mundo. Que todas as crianças vão ter vaga na creche. A gente conseguiu vaga quando ele tinha 1 ano e meio. E a gente aplicou quando ele tinha uns 8 meses, 9, 10, não lembro quanto. Não, foi uns 8 meses. Foi 7 meses, logo que a gente voltou do Brasil. Então 7 demorou um ano. Quase um ano, assim, pra gente conseguir a vaga. Que foi super rápido. Mas também a gente tava numa situação que eu acho que também, né, você não tava empregada e tal, então acho que ficou legal até você ter esse tempo pra ficar com ele, né? Sim, com certeza. Enfim, então esse ponto de conseguir vaga é bem difícil aqui na Alemanha, apesar do país ser primeiro mundo, tudo que eu falei, tem esse problema. Então tem gente que acaba se mudando de cidade para conseguir uma vaga para criança. Então a gente conseguiu relativamente rápido e foi ok. Apesar de ser pública, atrelada à prefeitura, a gente também paga um valor mensal, né? Então... E não é barato. E até uma dica que eu vou deixar aqui para quem tá passando por esse problema de não conseguir creche, quando a gente mandou e-mail solicitando a vaga para creche do nosso filho, a gente explicou no e-mail que a gente era estrangeiro, que ele precisava de contato com a língua alemã, com a cultura alemã, porque a gente não tem ninguém, não tem família, e isso a gente acha que contribuiu bastante pra gente conseguir a vaga rápido. Com certeza. Beleza, dito isso, agora, quando a gente conseguiu a vaga, chegou o grande dia da gente ir lá conhecer a creche, né? Então a gente teve a reunião lá com a pedagoga responsável da creche. E esse dia foi um dia muito legal. Feliz, né? Nosso menino. Eu, o Tomás e o Benício fomos pra lá. A gente foi muito bem recebido. Foi uma reunião que demorou acho que quase umas 2 horas, né, Tomás? Eu acho que sim. Ela perguntou desde antes da concepção, da gestação, como foi, de como o Benício se ele tinha uma alergia, se come bem, tudo. Explicou tudo pra gente também, que tudo que acontece que a criança vai pra um portfólio. Explicou também do Datenschutz, né, Tomás? Que não pode tirar foto e não sei o quê, que tinha autorização. Foi um dia muito legal. Explicou como funcionaria a adaptação. A gente até explicou que o Benício sempre ficava com a gente. Ela disse que é normal, existem várias crianças estrangeiras e que eles se adaptam super bem. Ela comentou também do idioma, falou, não se preocupa, ele é novinho, não tá falando uma esponjinha. ainda e tal, ele vai aprender, né? Então isso foi algo que deixou a gente bem tranquilo. A gente tava cheio de medos e tal, e a gente, depois dessa reunião, acho que ficou bem tranquilo. A gente foi na reunião em setembro e ele começaria a creche em dezembro. Mas, em dezembro... Começou o grande dia pro Benício começar na creche. Foi dia porque ele tava empolgadão, né? Muito a gente feliz. ficou falando pra ele, E ele, tipo, ia pra porta porque queria sair. E eu comecei a fazer adaptação com o Benício, assim, muito feliz. O primeiro dia eu cheguei lá sem entender muito direito como é que funcionava. Tinha uma funcionária me esperando na porta. Ela veio me recepcionar, explicou onde é que guardava o material do Benício. Porque aqui na Alemanha tem aquele rolo, né? Tem capa de chuva, tem galocha, eu deixei as roupas pra que neve, pediram. Que era dezembro, né? Então era frio. E no Brasil você leva de bermuda lá e deu e tá lá, né? Aqui não, aqui tem calçado pra usar dentro da creche, tem calçado pra não sei o que, se chover tem que ter uma bota lá, porque eles vão sair na rua pra passear mesmo assim. E até isso uma diferença do Brasil, que aqui eles sempre saem na rua. No Brasil eles não podem sair com as crianças, né? Aqui sempre, tipo, eles andam até de trem com criança pequenininha. Sim. E daí eu fui lá, muito feliz, eu mostrei pro Benício. O Benício estava bem acuado, assim, no primeiro dia. Ele não largou de mim. Imagina. Não interagiu muito com ela. Daí eu expliquei pra ele que ele ia passar alguns dias ali, pra mamãe e o papai trabalhar e... Enfim, é importante falar que a gente conseguiu vaga só pra 3 dias por semana, que era quarta, quinta e sexta, o horário não era meio flexível, né, mas das 7h30, 8 horas até 1 hora, mais ou menos, era 1h30, mais ou menos esse seria o horário que ele deveria ir, né. Geralmente, que horas a gente chegava lá? No primeiro dia, nas primeiras semanas, elas mandaram eu chegar às 9 pra sair às 10. E daí já, quando a gente começou a creche, já no primeiro dia, ele iria começar no dia primeiro, já recebeu uma ligação se ele podia ir no outro dia, porque a pessoa que iria ser responsável por ele estava doente. Daí a gente falou, claro que sim, né? E aí começaram os problemas. Na realidade, era pra ele começar na outra semana, porque... pediu uma semana mais tarde. Uma semana mais tarde. A gente começou. Na outra semana a gente foi, e essa funcionária ainda estava doente. Eles até ligaram pra mim num dia antes, perguntaram se mesmo assim eu queria levar ele, que tinha uma outra moça que podia cuidar dele, mas era só 1 hora, porque ela tinha outras crianças pra cuidar. Verdade. Daí a gente falou que sim, a gente queria. Eu acho que era importante, né, pra ele já se ambientar, por mais que ele não ia receber tanta atenção do pessoal lá, pelo menos ia estar lá, ia ver os brinquedos, ia brincar. Eu acho que fazia sentido, né, levar ele lá. Daí eu levei o Benício lá. Eu lembro que na quarta, quinta e sexta, essa moça que cuidou dele, que era a substituta daqui a cuidar dele, né, ela foi muito atenciosa com ele, brincou, o Benício gostou muito dela,
Mas, claro, sempre grudado na mãe, né? Claro, que nunca tinha ficado longe. O timing que começou foi meio ruim, né? Porque a gente começou em dezembro, né? Sim. Era pra começar na primeira semana de dezembro, daí começou na segunda. Daí logo já vinha as férias. Aí eram 2 semanas, daí ia ter 2 semanas de férias por causa do Natal, né? Que iam parar aqui e fechar por causa do Natal. Enfim, eu acho que no final não ia mudar muito. Começou e já parou, né? Então eu acho que já foi algo que... ali. Tipo, já tava começando a criar a rotina e já parou. Daí na outra semana eu lembro que eu fui e daí foi a cuidadora dele mesmo, né? Isso. Que iria cuidar. Daí ela ficou com ele uma semana e daí já veio as férias. Esse é um detalhe importante que é só pra reforçar, né? Nesse período de transição que a gente comentou antes, geralmente é um profissional, né? Que é o responsável pela criança durante essa transição, né? Então... Pra ele sentir confiança, se sentir acolhido por aquela criança, por aquela pessoa, né? Pra pegar mais confiança nessa pessoa, né? Então, geralmente eles tentam sempre manter o mesmo, né? Que foi as coisas que começou a dar errado pra nós, eu acho. E daí o Benício, logo depois, ele já foi a primeira vez que ele ficou doente, ficou em dezembro ali. Um pouco nas semanas de Natal. Exato, ele ficou doente, daí já teve que faltar porque foi pro médico. Daí logo ele melhorou, a gente foi viajar, ficou 2 semanas na Holanda e voltou pra cá. Só que nessas 2 semanas não tinha creche. Não tinha creche, né? Mas enfim, não tava na rotina da casa, né? Daí a gente saiu da rotina e o Benício, depois a gente voltou pra Alemanha, daí ele começou a creche novamente, daí lá, quando era pra ele começar a receber uma ligação novamente, a pessoa tá doente, vocês podem deixar o Benício em casa? Eu acho que também como eles sabiam que você não tava trabalhando, você não precisava com certeza levar isso ele, tem a ver. Eles acabaram, se puder deixar ele em casa, deixa ele em casa. Daí ficou uma semana em casa, na outra semana ele começou de novo. Só que daí era outra pessoa que estava lá. Isso, daí já era outra pessoa que estava lá. Então a pequena confiança que ele já tinha adquirido nessa primeira pessoa já morreu. E daí assim, ele não ficava nem 10 minutos, nem 5 minutos longe de mim. Ele berrava muito. E daí começou assim, daí nisso começou a passar, os meses começaram a passar. Mas eu comecei aí também, né? Eu sei que chegou em fevereiro, eu entrei em contato com eles, que a gente viu que já tinha passado aí umas 5 semanas, lógico que teve esses intervalos aí no meio, 6 semanas. E não dava certo, ele não ficava 5 minutos. Não ficava 5 minutos lá. Daí eu entrei em contato lá com o departamento, né, que é responsável pelas creches aqui da nossa cidade. Falei, olha, eu acho que seria legal a gente colocar 5 dias por semana, né? Porque já passou um tempo e ele não tá se adaptando. Eles disseram que não tinha vaga. Não tem vaga. Começou novamente a mulher que cuidava dele, ela sempre ficava muito doente. Daí, Benício fica em casa, doente, Benício, a gente recebia, eu tenho muitas ligações aqui, Benício fica em casa. Daí, logo depois, em março, não ficava, a gente foi pro Brasil. Ficou o mês de março inteiro no Brasil. Que ele já era avisado, né? Desde o começo. E uma coisa bem interessante que aconteceu antes, até ali em fevereiro, eles já começaram a ligar mais pra deixar o Benício em casa, porque a gente acredita que é porque eles sabiam que a gente ia pro Brasil e não adiantava fazer muita adaptação, na opinião deles, né? Eu acho que mais pra frente, né? Mas, tipo, umas 2 semanas antes de a gente ir, eles já nem estavam com muita vontade, né? De ficar lá com ele. O Benício também muito apegado a gente no Brasil, né, Tomás? Nem com a nossa família, assim, ele ficava muito sozinho. Você viveu a vida inteira só com a gente, né? Daí a gente voltou pra Alemanha. Daí a gente conversou e falou, não, agora vou eu, né? Isso, daí eles acharam, a gente conversou, pesquisou na internet, tudo, e algumas pessoas eles acharam que é melhor o pai com a criança. Por quê? Porque que o Benício, eu amamentava o Benício ainda, né? Então, o porto seguro dele estava ali. Um vínculo muito forte, né? porque várias vezes durante na creche que eu tava com ele, se sentia, ele pedia pra mamar. Mesmo que não tivesse mamando em casa, tanto, né? Ele pedia, lá ele pedia, porque quando ele queria se sentir protegido, né? Então, daí quando a gente voltou do Brasil... Bom, o Tomás começou. Eu comecei aí, mas daí foi mais uma surpresa, né? Antes eram 2 pessoas diferentes que tinham cuidado dele nesse período de 4 meses, vamos falar assim, 1 mês a gente ficou fora. E era outra pessoa que estava, uma terceira pessoa. Então ele já não tinha dado certo com 2. Daí eles colocaram uma estagiária pra cuidar do Benício. Na verdade, nada contra o estagiário, gente. Pelo amor de Deus, né? É só porque, assim, ela não tinha muita experiência mesmo. Era uma menina bem novinha. Na verdade, ela tinha sido promovida, né? Isso, ela tinha acabado de ser promovida. Promovida porque nesse meio tempo da adaptação ali que você estava indo, ela estava lá. E o Benny nunca deu muita bola pra ela, tentou, ela ficava ali, mas ele não bateu o santo, né? Não bateu o santo. E aí também, eu acho que por causa de falta de pessoal, acabaram designando ela, né? E daí o Benny começou a ser cuidado por ela. Quando a gente voltou do Brasil, gente, foi pior ainda. Pior.
Foi pior. Foi assim... Até que nos primeiros dias nos primeiros ali dias não e tal, tanto. nem tanto. Mas foi passando o tempo, ele não... Acho que tava muito estressante isso pra ele. Muito estressante. Muito a gente estressante. deixava lá e assim, a gente começou a tentar, eles pediram até pra gente tentar forçar um pouquinho, deixar 20 minutos. O Tomás ficava um tempo com ele, saía e eu ia buscar, porque a creche é bem pertinho de casa. Gente, eu chegava lá, o Benício tava soluçando. Soluçando de chorar. Ele não parava de chorar um minuto. E ele chora alto. Alto. E eu até comentei com o Tomás que uma coisa que eu percebo que faltou ali foi acolhimento. Gente, o Benício estava sentado no chão chorando e ela não fazia nada. Ah, Benício, a mamãe já vem, o papai já vem. Sim. Eu lembro até de uma situação bem engraçada ele. que o Tomás chamou ela e falou assim: leva o Benício no jardim, lê um livro pra ele, porque se você só lê um livro, ele ama livro, brinca de carrinho. Ah, eu vou tentar. Só que daí eu acho que já era tarde, né? Já era tarde. O Benício já tava, ele já não gostava mais de ir pra creche. Teve vezes que eu fui que ele simplesmente não saiu do meu colo. Isso não saiu do meu colo. Começou, isso, coisa que antes ele brincava com as outras crianças, ele até comia, não comeu mais, não brincava, ele ficava o tempo todo grudado na gente. E aí, num belo dia, que foi muito ruim, aquele dia foi o pior dele lá. Foi o dia pior dele. Eu encontrei a pedagoga responsável lá no corredor, entrei na salinha dela, falei, pois olha, nós temos que fazer alguma coisa e não tá dando certo. Só lembrando que assim, aconteceu todos esses problemas, a gente nunca teve uma reunião formal, nunca ninguém chamou a gente pra conversar, pra falar o que a gente podia fazer de diferente, tá? O que a gente fez de diferente foi que eu e Tomás pesquisamos. Daí você chamou ela pra conversar? Isso, aí eu chamei ela pra conversar, daí ela, não tá indo bem e tal. Eu falei, a gente tem que ver, né? A gente precisa que ele fique aqui, porque você tem que procurar emprego, você tem que fazer as coisas, né? E eu também tenho que trabalhar. Então, no mesmo dia, isso foi de manhã, no mesmo dia, no final da tarde, eu recebi um e-mail dela, né, da pedagoga ali da creche dele, com cópia para chefe geral aqui das creches da cidade, falando que eles achavam interessante a gente não levar mais o Benício para creche. Basicamente, ele foi expulso. Esse dia, pra mim, eu até fico com a nó na garganta de falar. Acho que foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Foi triste. Porque foi um e-mail gigante, gente. Não foi um e-mail, foi um e-mail gigante falando que o nosso filho não se adaptou. E até eles falaram que a nossa viagem pro Brasil... Sim, colocar a culpa na gente. Contribuiu pra ele não se adaptar, sabe? O que eu falo, assim, não é porque ele é meu filho, mas o Benício é uma criança bem tranquila, tá? Ele fica num ambiente com adultos, ele não reclama. Ele interage com o mundo. Ele interage com as pessoas. Isso que me doeu, assim, porque ele é bem tranquilo. Quem conhece a gente sabe, ele é bem de boa, ele é bem sossegado, ele não reclama, não chora. E antes ele já tinha até falado pra mim que achava que ele não era maduro o suficiente. Sim. Não tinha 2 anos. E aí a gente ficou bem brabo. Muito bravo. Nossa senhora, eu fiquei muito bravo. Tipo, eu fiquei acho que 2 semanas chorando e eu não conseguia falar do assunto, sabe? E o que mais me doeu no coração foi que no outro dia, porque ele estava acostumado a ir, né? Ele pediu pra ir pra creche e eu e o Tomás tivemos que falar pra ele que ele não ia mais pra creche. Tu vê que ele gostava do ambiente, talvez ele não se deu bem com as pessoas, não sei. Mas ele pedia pra ir mesmo assim, né? Mesmo quando chegava lá ele não tava feliz, mas ele pedia pra ir. Sim. A gente falou pra ele, não filho, agora não vai dar e tal, a gente vai ter que esperar, hoje não tem, né, a gente deu uma desculpa qualquer, e aí foi o que eu fiz, né, a gente conversou, daí a gente falou, não, isso aqui tá errado, né, é impossível uma criança não ficar na creche, né, tem alguma coisa errada. No mesmo dia já, a gente fez um e-mail, o Tomás fez um e-mail maior ainda, com o dobro, e mandou pra elas. Apontei as falhas, escrevi um monte de coisa que eu não achava legal. E pediu uma reunião. Eu pedi uma reunião com a pedagoga da creche dele e com a chefe geral da cidade. Porque, vamos falar a verdade, né? Que toda criança fica na creche. Por que ele não ia ficar na creche? Que tem alguma coisa errada, né? E no mesmo dia a gente recebeu daí uma resposta do Termin, que era pra outra semana. Termin, pra quem não sabe, é um agendamento. Um agendamento na outra semana pra gente ir no outro escritório central lá pra conversar com eles. E na outra semana fomos. Eu, o Tomás e o Benício. Era um dia muito quente, muito quente. Calor. Enfim, a gente chegou lá, daí eles começaram. Eu na verdade, deixei eles falar, né? Eu falei, eles já tinham tudo uma folha com 1000 pontos. Anotado já. Daí eu falei, o que aconteceu de errado? Aí começaram a falar, né, jogando meio que a culpa na gente. Muito apegado à mãe. Muito apegado à mãe, como se isso fosse um problema, né? Enfim. A viagem do Brasil, que ele não teve constância. Que não teve constância e tal. E aí ficaram meio que falando que foi um pouco falha nossa, né? Daí que eu fui retrucar. Eu falei, beleza, eu entendo esses pontos, mas em 6 meses que ele foi,
3 cuidadores diferentes. Ele não se adaptou com um, tava mais ou menos bem com os 2 primeiros. Eu vou falar que tava mais ou menos bem. Aí pegaram uma terceira que já tava lá, ele nunca deu bola pra ela. Ele não gostou dela. E aí eu falei, pois é, daí vocês também trocaram. Pois é, porque as pessoas ficam doentes e tal. Eu falei, sim, eu entendo que as pessoas ficam doentes, mas depois de um tempo que ele não estava se adaptando, quando tinha o pessoal doente, quando tinha feriado, quando tinha as coisas, era sempre o Benício pra ficar em casa. Eu falei, olha, desculpa, mas isso foi um erro de vocês, porque se era ele que não estava se adaptando, quem deveria passar mais tempo lá era ele. As outras crianças que já estavam adaptadas, me desculpa, elas podiam ficar em casa. E outra coisa que o Tomás também falou pra eles foi referente a, no final, que eles colocaram a pessoa com menos experiência pra cuidar do Benício. Exato, foi o que eu falei, eles colocaram essa... que foi promovido. Eles entenderam. De novo, gente, nada contra ela, mas ela não tinha muito jeito, assim. Mas eles explicaram daí depois pra gente por que foi ela, porque assim, as outras com mais experiência, eles têm um calendário que eles têm as crianças que vão entrando e precisam delas pela experiência. E como o Benício já estava há tanto tempo, elas não tinham como deixar de atender a criança nova pra ficar com o Benício. Mas daí foi o que eu retruquei. Eu falei, sim, beleza, eu entendo, não sei do trabalho de vocês sabem o que estão fazendo, mas no meu trabalho, né, eu falei pra elas, no meu trabalho, quando eu tenho um problema que eu não consigo resolver... Porque o nosso filho era um problema. Era um problema, né? Eu tava indo lá 5 meses, 4 meses e não tava ficando. Falei, quando eu tenho um problema sério no meu trabalho que eu não consigo resolver, quem que eu chamo? Eu chamo a pessoa com mais experiência pra cuidar daquilo. E eles colocaram a pessoa com menos experiência pra cuidar daquilo. Meio que deu a entender, não vai dar certo, fica aí e daqui a pouco a gente tira ele. Foi basicamente isso que eu entendi. Sim. Sabe? E a gente começou até a pensar que era coisa de preconceito contra estrangeiro, né? Mas não sei se é verdade isso. Nossa, gente, pra vocês terem ideia, eu fui procurar na internet, fui procurar psicólogo infantil, porque eu já pensei, o problema era eu, que a mãe sempre tem culpa. Imagina, comecei a me a cabeça fica lá, né? Porque que o meu filho é a única criança que não vai se adaptar. E só lembrando que o Tomás, durante a reunião, o Tomás foi muito educado com elas também foram muito educadas com a gente. Foi um clima muito tranquilo, assim. E daí o Tomás perguntou, né, que foi primordial, ele perguntou se elas achavam que o Benício já era muito apegado à mãe. E ano que vem, com 3 anos, ele vai pro kindergarten. Kindergarten é o jardim da infância. Né? Ele perguntou se elas achavam que seria bom o Benício passar mais esse período somente com a mãe. Se eles achavam que ia ser saudável pra ele. Se agora ele já não fica longe da mãe e do pai. Imagina daqui 1 ano, né? Imagina daqui 1 ano. E daí foi que elas falaram... Aí essas coisas... Dessas coisas da Alemanha que eu fico brabo, que elas iriam conversar. E eles já tinham no papel uma creche pro Benício a partir de setembro. Isso foi em junho. Comecinho de junho, né? Então ele ia... Para setembro teria vaga de 5 dias por semana. Em outra creche. Em outra creche. Que eu estava desde fevereiro, eu estava há 4 meses pedindo para eles. E não tinha. Uma vaga de 5 dias. Acho que ia ser melhor para adaptação deles. E não tinha. Daí quando a gente foi lá discutir e brigar com eles e apontar as falhas, aí eles arrumaram a vaga. Isso, e eles até falaram que é em outra creche, porque aquele ambiente estava muito estressante pro Benício, que não estava fazendo bem para ele, o que é verdade, né, Tomás? Ele não estava dormindo direito, não estava comendo direito. E daí eles falaram que a partir de setembro o Benício teria outra vaga na creche. Daí eu e o Tomás falamos, ok. Eu falei, muito bom. A gente fica feliz e espera que vai dar adaptação. Eles até deram a opção da gente de que eles não vão cobrar, não iriam cobrar o mês de setembro. Não deviam cobrar nenhum dos meses, na verdade. Porque, fazer um teste, para ver se ele realmente iria se adaptar. Enfim, então, resumo da história. Teve um monte de coisa errada, assim, que não foi bem feito durante o processo. O acompanhamento deles também não foi muito bom. Eu concordo que a gente também foi viajar e tal. Mas se eles tivessem falado lá no começo, teria sido um pouco diferente, né? O jeito depois que a gente foi ler algumas coisas sobre adaptação, a gente recebeu visita, que quebrou a rotina dele aqui visita. E tal. Então, faltou um pouco de orientação pro lado deles também, mas faltou um pouco de organização e vontade lá também, né? Porque, vamos falar a verdade, né? Eles não tava indo mais ou menos como, colocaram outro, tá vindo mais ou menos, colocaram a terceira pessoa, então não foi muito bom, assim, do jeito que eu pensava. E segue a lição disso tudo. Se você receber um e-mail, alguma coisa na Alemanha, você tem que correr atrás, tá? Não deixa esses nãos que a gente recebe, se não correr atrás, se não bater de frente, o meu filho ia ficar sem creche. Se não tivesse marcado a reunião... Não tivesse ido lá e tal, teria deixado assim e pronto, né? Então, isso que eu falei, né? O preconceito, o que é isso, por que é assim. Enfim, o resumo que o Fernando falou se tu acha que tá errado, se você não brigar... Você não vai
vai ganhar nada. Então essa é a nossa história do Benício, por que ele foi expulso da creche. A gente queria explicar pra vocês, que eu sei que muitas pessoas têm filhos que vão pra creche, quem pensa em engravidar também, só pra deixar a nossa história aqui pra vocês, quem sabe poder ajudar outra pessoa também. Exato. E em breve a gente vai gravar mais um vídeo aí contando o desenrolar disso tudo. E é isso. Tchau! Valeu, galera. Tchau!